Bom, vamos fazer um review rápido aqui desse, digamos que é um novo paradigma em termos de canivetes da Ganzo, que é o Ganzo Firebird FH11 em aço D2, tá? É o primeiro canivete em aço D2 da Ganzo. Nem fiz o teste, meu teste de corrosão para ver se é D2, porque pelo menos 3 youtubers com acesso a pistola de teste de metalografia já fizeram teste, viram que é D2 mesmo e inclusive atestaram a dureza. A dureza eu fiz questão de conferir, eu comento mais tarde. Mas por que esse canivete é uma quebra de paradigma? Porque é a primeira vez que a Ganzo usa outro aço que não o 440C ou o seu equivalente chinês num canivete. Aço D2, gente, não é um aço que tem muito segredo para tratamento térmico não, porque ele é um aço antigo. Mas acertar o tratamento térmico dele não é tão fácil. Como é que é o tratamento térmico desse canivete? Vamos ver daqui para frente. Então vamos lá. Vamos começar pela empunhadura desse Ganzo. A empunhadura dele, como os amigos podem perceber, é uma empunhadura laminada, ou seja, a base dela é G10 com laminado foliar de fibra de carbono. A fibra de carbono aqui nesse caso não tem função nenhuma além de estética, tá? Inclusive faz da empunhadura muito lisa. Para meu gosto, eu já iria fazer um recartilhado ou alguns furinhos nessa empunhadura, como eu fiz em algumas lâminas minhas, empunhadura em G10 liso. Mas aí até meu pai pegou nela e falou assim, não, precisa não, isso não escorrega não. Eu testei com a mão com sabão, nem de longe é igual um G10, por exemplo, desse Sanremo 910, mas a princípio eu vou deixar como ela está. Cada tala dessa de empunhadura, né, tem cerca de 4 milímetros de espessura total, sendo que a folha de fibra de carbono deve ficar entre meio e 1 milímetro de espessura, sendo que eu acho que algo mais próximo de 0,75 milímetros o mais realista, pelo que eu pude constatar com uma lente de aumento, olhando com bastante cuidado esses detalhes. A largura aqui, né, ou espessura total da empunhadura fica em torno de 1,3 centímetros, 1,4, mas 1,3 centímetros e é bastante uniforme, porque ela é reta, tá? A largura no ponto mais largo, que seria aqui na área posterior dela, fica em torno de 2,5 centímetros, e aqui, onde ela é menos larga, fica em torno de 2,3 centímetros. Sendo que no fundo do choil aqui, né, ou seja, seria realmente a menor largura da empunhadura, fica em torno de 1,75 centímetros. Né? O que mais que nós podemos falar? O pino pivô é do tipo double-sided, né, ou seja, se você quiser ajustar ou desmontar o canivete, você tem que colocar uma chave Torx de cá e outra de cá, porque senão ele gira livre, tá? O pino pivô, a chave Torx para ele é 8, e os 2 pininhos aqui estruturais que mantém junto as talas, inclusive os 2 parafusos do clipe, que nada tem a ver com fixação estrutural, são apenas para o clipe, são Torx 6, tá? Que mais? Um detalhe importante. Tem um backspacer aqui, tá? Ele pega aqui, ele tem uma construção que é para que você passe o lanyard, e aí tem esse pino aqui,
aqui vai ficar mais claro, o pino batente, ele é sólido, tá? Não é parafusado, então é um pino sólido, vamos dizer, um eixozinho de aço sólido, 3 milímetros de diâmetro, e ele fica aninhado, nos liners de aço do canivete. É exatamente igual o pino aqui de trás, para o lanyard, de modo que lanyard de meio centímetro você passa com uma certa dificuldade aqui, mas consegue passar. De 4 milímetros você já passa com mais facilidade. Qual a vantagem desse tipo de passador de lanyard? Normalmente, quando é um tubo vazado de um lado ao outro, esse tubo normalmente eles não chanfram a borda, então o atrito do lanyard ali pode começar a corroer. Aqui, como o lanyard corre por baixo de um eixo de aço, ele não sofre atrito desgastante nenhum, tá? É um pouco mais difícil de passar, mas tem essa vantagem. Tem mais alguma coisa que eu possa falar? Ah, sim. O clipe dele tem uma excelente tensão, tá? Não vai detonar o bordo da costura do bolso da sua calça jeans. Por quê? Porque a fibra de carbono é lisa e como ele tem uma tensão adequada, ele não vai pressionar contra se isso aqui fosse G10 texturado, G10 texturado come muito tecido, tá? E com um detalhe, vamos colocar aqui, ele tem um ressalto aqui que facilita entrar até em bolso de calça jeans mais grossa, tá? E ele é do tipo deep carry, né? Deixa eu ver, a própria reguinha aqui vai servir para mostrar. Não é totalmente deep carry, porque ele sobra pouco menos de 1 centímetro da lâmina exposta, tá? Mas digamos que dá para portar o canivete discretamente, né? Ele tem uma forma meio diamantada aqui na ponta, mas não é para quebra-vidro nem nada, porque aqui inclusive é G10, tá? Não é para quebra-vidro nem nada disso. O que mais que eu posso falar da empunhadura? Isso os amigos vão ter que fazer em casa. Os cantos, as quinas internas do G10 são relativamente vivas, né, nesse canivete. Então, nada que uma lixinha 600, ou, por exemplo, eu não usei uma lixinha, eu usei essa pedrinha da Victorinox. Com menos de 1 minuto eu matei todas as quinas internas dele. Cabral, e as quinas externas na lâmina de fibra de carbono? Olha, não me incomodou não, tá? Mas as internas, com certeza, no agarramento de força, principalmente em uso prolongado, elas vão entrar aqui no dedo e aqui na palma da mão, ou se você apoiar o dedo aqui, também. E é por isso que você tem que dar uma quebradinha nelas, uma chanfradinha, para ficar confortável no uso. Tá? O clipe, ele marca a mão no agarramento de força, mas não chega a machucar, pelo menos não a minha mão. E olha que por causa da minha profissão, eu nem tenho a mão grossa assim, tá? Não tem calo na mão nem nada, então digamos que é relativamente confortável. Eu acho que de empunhadura nós já... Eu vou comentar isso na questão da lâmina. Agora nós podemos começar a falar da lâmina dele, que é o que mais interessa os amigos, né? Ela tem se medido a partir desse ponto mais pronunciado da empunhadura até a pontinha, ela tem 8,7 centímetros de comprimento. Se pegar da região aqui do choio de afiação ou da região aqui da espinha até a ponta, ela tem 9,2 centímetros, ou seja, é uma lâmina legal, tanto aqui em Minas Gerais, quanto no Rio de Janeiro. Acho que, eu não sei, não me lembro se São Paulo também tem restrição de comprimento, não importa. Em qualquer lugar que tenha restrição de comprimento e que seja 10 centímetros, por óbvio, ela é uma lâmina legal, então não tem nenhum problema com relação a isso. A espessura máxima da lâmina, na espinha aqui, mais próximo da empunhadura, fica em torno de
3,5 milímetros mais ou menos, tá? Mais aqui para dentro ela dá 3,5, aqui ela dá 3,4. Cabral, ela é distal taper? Não, não é distal taper. Ou se é distal taper, é muito discreto até aqui. O distal taper dela é só daqui para a ponta, porque tem que fazer a ponta, tá? É uma lâmina muito robusta em termos estrutural, eu vou explicar por que provavelmente que a Ganzo fez isso. Ela tem um chanfro que vem daqui até aqui, que dá a falsa impressão de que a ponta da lâmina é mais larga do que o corpo. Não é. Talvez vendo de cima exatamente você tenha a noção da espessura total da lâmina, mas se der uma pequena inclinada ou olhando assim mais rapidamente, parece que a ponta é mais larga, mas não é. É porque o chanfro só vem até aqui. Propositadamente não foi chanfrado até aqui para deixar a ponta com maior robustez, tá? Essa lâmina, ela tem 2,2 centímetros de largura máxima, ou seja, de espinha até o fio. E aqui, como tem um flat, já que tem um chanfro aqui, tem um flat aqui. Esse flat tem 1,8 centímetros de comprimento. Pronto, parou. Esse ângulo de desbaste desse flat, se você calcular usando somente a medida de comprimento do flat pela espessura, vai dar um ângulo de desbaste primário de mais ou menos aí 5,5 graus, tá? De cada lado. O fio é bem simétrico de fábrica, ele vem com um fio cujo o comprimento do ombro do fio até a borda extrema do fio é de 1 milímetro e a espessura no ombro do fio é de 0,4 milímetros. Ah, Cabral, isso é bom, ruim, como é que é? Ô, gente, olha, para mim que gosto de lâmina com maior habilidade de corte, eu a enquadraria numa categoria mediana, se muito, tá? Porque eu acho muito parruda uma lâmina desse para ter muita habilidade de corte. De cara, não sei se vai ser perceptível aí, eu falei assim, eu não vou refazer toda a lâmina, mas refiz pelo menos a geometria do fio. O que eu fiz? Botei a minha pedra carborundo, quase deitei a lâmina na pedra. Ah, Cabral, arranhou um pouquinho o corpo da lâmina, arranhou. Mas como eu já falei, ferramenta para mim é para trabalhar. Não estou preocupado com beleza, eu estou preocupado com eficiência. Então eu fiz um desbaste, porque estava muito peituda no fio, isso atrapalharia demais a habilidade de corte. Fiz um desbaste começando na carborum, depois refinei na parte fina, aí passei para iceberg que o Daniel me deu de presente, refinei, e aí eu fui aumentando o grau gradativamente. Passei para 6 graus, depois 7,5, depois 10 graus, depois 2,5. E aí depois, com a pedra deitada e deixando o pulso solto, eu convexei isso tudo, tá? Então o fio agora, a região do fio, né? Ela vem mais ou menos daqui, o que dá uns 3, quase 4 milímetros, até a borda extrema, tá? Em alguns pontos ela fica um pouquinho mais espessa, um pouquinho menos... mais espessa não, mais larga, um pouquinho menos larga. Isso dos dois lados, tá? A mesma coisa, tá? Ou seja, o desbaste da Ganzo nessa lâmina foi bem simétrico. Cabral, e como é que é o fio original de fábrica? Gente, o fio original de fábrica, ele deve ter aí um desbaste entre 8 e 9 graus de cada lado, tá? Com um buffing na borda extrema, um buffing que deve elevar isso aí para cerca de uns 12 graus. Cabral, é bom? Corta papel fino, rapa cabelo, só tem um detalhezinho, é aquilo que eu já comentei em vários vídeos. Quando você faz um fio no instrumento rotatório elétrico, você corre o risco de superaquecer. E o que ocorre quando superaquece um aço? A tendência é que o grão cresça. Então, gente, esse fio de fábrica, apesar de estar rapando o cabelo,
a durabilidade dele é baixíssima. Não se espante você se ao cortar poucas coisas mais abrasivas, o fio do seu Firebird FH11 foi embora rapidinho, a ponto de você ver uma linha reflexiva de luz. Você fala assim, poxa vida, que porcaria de fio. Realmente é uma porcaria de fio pelo fato dele ter sido fatigado, não chega a ser queimado, mas fatigado de fábrica. Cabral, como é que você sabe isso? Muito simples, gente. Ontem eu, até para testar, né, depois que eu refiz o fio, eu tinha duas caixas de papelão, um papelão de meio centímetro mais ou menos de espessura, cujos lados dessas caixas eram mais ou menos 35 e mais ou menos 20 centímetros. Somando tudo daria 110, eu arredondei para 100 centímetros. Como eu estava fatiando na diagonal do corrugado, fatias de 1,5 centímetro, perdão, eu arredondei para 2 centímetros, ou seja, eu consegui 50 fatias em 100 centímetros lineares, né? Como cada fatia tinha cerca de... Dava mais para 15 centímetros, eu coloquei 10, então arredondei tudo para 5 metros lineares de papelão. Isso não é importante, gente. O importante é que esse fio, após cortar 5 metros lineares de papelão, que é quase nada, quando eu olhei, uma linha reflexiva de luz nele todo, cheia, salpicada homogeneamente ao longo de todo o fio, de pontinhos brilhantes também. O que isso significa? O fio desgastou? Sim, o fio desgastou. Não por abrasão direta ou adesiva, mas desgastou por fratura, tá? O aço estava tão ruim nessa região do fio que fraturou. Aí o que eu fiz? Vocês se lembram de um canivete chinês em D2 meu, que eu falei que o fio veio com a área do fio fatigada e eu precisei cortá-lo, entre aspas, numa pedra carborundo, passando ele perpendicular na pedra carborundo, tirando primeiro 0,25, depois mais 0,25, aí depois passei direto para 1 milímetro. Pois é, nessa aqui não chegou a ser necessário isso. Eu só usando uma pedra 500 natural que eu tenho, que não desprende partícula, passei umas 5 a 10 vezes o fio na perpendicular nessa pedra, fazendo isso, até ver claramente uma linha reflexiva homogênea, ou seja, eliminei aqueles pontilhados que eram fraturas um pouquinho maiores, tá? Quando eu falo maiores, gente, provavelmente nós estamos falando aí na casa de 50 microns, tá? E aí reafiei num ângulo de 15 graus, que é o microfio que está nela hoje, 15 graus. Cortei de novo 5 metros lineares de papelão. O que aconteceu? Nova linha reflexiva, agora com poucos pontinhos destacados. Mesmo procedimento, cortei de novo na pedra, na perpendicular, reafiei, mais 5 metros, nova linha reflexiva. De novo, perpendicular na pedra, até ter uma linha reflexiva bem visível, reafiei agora, voltando os 12,5 graus de desbaste e alívio final, e aí reaplicando o microfio, novamente, após os 5 metros de papelão, uma linhazinha tênue e reflexiva. O que eu fiz? Mais uma vez, passando na perpendicular na pedra, depois refazendo o microfio, novo corte de 5 metros lineares, e aí nada. Testei papel fino, cortando normalmente sem nenhum bumpzinho, nenhuma travadinha. Fui no cabelo do braço, que aliás está praticamente pelado, continuou rapando. Eu falei, opa, cheguei num aço bom. Pode não ser o melhor aço ainda, pode não ser o aço ótimo ainda. Talvez para mim chegar no aço ótimo eu tenho que fazer esse processo mais umas 2 vezes, né? Mas agora ele já ficou beleza, já não desgastou, não fraturou, não apresentou microdente e continuou rapando o cabelo. Cabral, mas 5 metros lineares de papelão é pouco. Eu sei que é pouco, só que era o padrão que eu estava usando para testar o aço fatigado do fio. Chegou num ponto que já me permite cortar, então eu não preciso. Eu posso ter um aço melhor na borda extrema? Posso, se eu repetir esse ciclo mais 1 ou 2 vezes. Mas por enquanto ele está me atendendo. Para os amigos terem uma ideia de
quanto isso corta, como é que eu acho que está o tratamento térmico da Ganzo, eu vou dizer para os amigos o seguinte, nesse ponto aqui, e olha que eu acho que ainda pode melhorar, dos canivetes em D2 que eu tenho, e eu já mostrei esses canivetes em outro vídeo, inclusive contando o da Queen Cutlery, que é o Country Cause em D2, Sodbuster, esse me parece melhor. Cabral, como é que você faz uma afirmativa dessa? Simples, gente. Como eu já expliquei, o D2 é um aço antigo, mas você tem várias formas de fazer o tratamento térmico. Uma das formas que você tem de fazer esse tratamento térmico é tentar fazer um tratamento térmico para colocar em solução a maior parte dos carbonetos possíveis para haver uma reprecipitação de carbonetos secundários que vão ter, primeiro, um tamanho médio menor do que aqueles 50 microns do D2. Ah, Cabral, é muito menor? Não, é algo aí em torno de 25 a 30 microns, mas já é bem melhor do que 50. E uma distribuição melhor desses carbonetos. Ai, Cabral, então, mas se você não tem micrografia para ver essa estrutura, como é que você faz esse tipo de afirmação? Simples. A gente pega um papelzinho de bula extremamente fino e corta com ele. Nenhum bump, nenhum dente, não reafiei depois que cortei o papelão, tá? Beleza. É tão suave quanto o 12C27 desse São Remo? Não. Ele é suave em termos de D2. Não dá para comparar com a suavidade de um aço que tem uma microestrutura muito melhor, tá? Mas para D2 ele está com um corte suave e com um corte mais suave inclusive do que o meu Queen Cutlery. E olha que a Queen Cutlery tem o tratamento térmico pela Peters Heat Treatment, hoje em dia o bambambam dos Estados Unidos em tratamento térmico. Então tudo me leva a crer que a Ganzo caprichou no tratamento térmico dessa lâmina, tá? Então, Cabral, essa lâmina pode tomar porrada já que o tratamento térmico tá bom? Gente, eu já falei no outro vídeo que D2, por melhor que seja o tratamento térmico, não é uma lâmina para tomar porrada, porque ele não te dá sinal de que vai fraturar. Ele tá lá de boa e de repente pimba, fratura. Ah, Cabral, mas você não já falou que a energia de fratura do D2 com 60 de dureza é de cerca de 28 joules e a do 440C com 58 só de dureza é em torno de 21 joules? Pois é, a do D2 é superior. Só que esse D2 aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz, eu testei contra algumas lâminas minhas e ele está com 5 dentinhos aqui. Falei assim, uai, Cabral, D2, 62 e 5 dentinhos? É que eu testei ele contra um M42 com 63 de dureza e contra o meu ZDP 189 com 65. Ambos marcaram o Ganzo e o Ganzo não marcou nenhum deles. Aí o que eu fiz? Eu tenho dois Kershaw, uma Field Knife 1082 e um Zing em 14C28N com 61 de dureza. O Ganzo marcou ambos e quase não marcou, tá? Ficou uma porção um pouco mais reflexiva de luz, mas passando a unha, minha unha não trava como no caso do M42 e do ZDP que deixaram dentinhos nele. Falei, bom, então ele está superior ao 61 e inferior ao 63, 64 do M42 e obviamente inferior ao 65 do ZDP 189. Peguei meus dois bugs, um em S30V e o outro em 13C26, perdão. Testei. O Ganzo marcou ambos e não marcou em nada. E os meus dois têm 60 de dureza. Cabral, qual é então a dessa lâmina? Ela pode tomar pancada no lombo? Não deve, gente. Por quê? Porque com essa dureza mais alta, a energia de fratura já não é mais 28 joules. Essa energia de fratura cai para em torno de 25 joules. Que é mais ou menos a energia de fratura de um aço como, por exemplo, o S90V com 58 de dureza. Tá? Com 58 de dureza.
Por quê? Porque o S90V, gente, tem em torno de 20% de volume de carboneto. O D2 tem em torno de 14%, que é mais ou menos o volume de carboneto do S30V. Tanto é que a energia de fratura do S30V com 59, 60 de dureza é em torno de 28, 30, próxima do D2 com 60. Qual é a diferença? Por que essa proximidade? Porque o D2 é um aço carbono, tá? Com muito cromo, mas cromo livre na matriz ele só tem cerca de 5 a no máximo 6. Se ele tiver nessa dureza, ele deve ter aí uns 6% de cromo livre na matriz. Lembra-se aquilo que eu falei, aço D2, quanto mais duro, maior a tolerância dele à corrosão, porque mais carbono fica preso na matriz para dar essa dureza maior, liberando o cromo para a matriz. Em vez desse cromo formar carboneto, ele fica livre para passivar a matriz. Tá? Então, uma coisa que vocês vão perceber, quem tiver lâmina com D2 com 58 de dureza, o que é um padrão mais ou menos regular por aí, se vocês fizerem um teste de corrosão, você vai ver que esse D2 vai manchar menos que o D2 que você tem. Por quê? Porque ele é de, vamos colocar, de 3 a 4 pontos Rockwell C mais duro do que a média dos D2 que estão por aí. Então ele é mais resistente à oxidação. Mas, Cabral, então não é para dar pancada? Gente, não é para dar pancada, não é nem pela resistência a choque que eu me referi, que deve ficar em torno de 25 joules. É porque a lâmina desse canivete, o formato dela, ela tem um recessozinho aqui que encaixa no pino batente, faz uma voltinha aqui, aqui ela tem mais ou menos um formato arredondado e chega aqui no flipper dela. Só que, como eu falei, esse é um canivete com rolamento. Tanto é que a abertura dele é uma brincadeira, né? Você só precisa vencer a inércia do ball de tempo travando a lâmina e aí ele abre sem problema. Algumas pessoas reclamam que no sacudir com força aqui, a lâmina abre sozinha. Vocês estão vendo que mesmo dando tranco aqui não abre. O ball de tent desse aqui está com uma tensão muito boa. E mesmo eu tentando que ele falhe na abertura, ó, indo bem devagar, não tem como, porque assim que ele vence a resistência do ball de tent, a inércia logo toma conta. E olha que eu não lubrifiquei esses rolamentos. Esses rolamentos, inclusive, a pista dos rolamentos é em polímero, tá? Ele não é todo de aço, a pista é em polímero e com 10 esferas cada um, e um rolamento de um lado e um do outro. Cabral, tá, mas o que isso tem a ver? Você falou para não tomar pancada. Aí é que tá, gente. Os rolamentos nessa lâmina, nessa região da lâmina aqui, há um recesso, um nicho arredondado que aninha os rolamentos. Então, os rolamentos são do tipo nested, ou seja, aninhados. Tem uma cavidade própria para eles com mais ou menos 1 milímetro de profundidade. Então, se a gente levar em consideração que a lâmina tem 3,5 milímetros totais, se você tira 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro, você fica com essa região aqui no centro, sem contar o vazado do pino pivô, com 2,5 milímetros apenas, tá? E com um detalhe, quase todo o diâmetro da lâmina aqui é ocupada por esse recesso, ficando uma bordinha muito fina. Então corre o risco, se você dá uma pancada, um choque imediato aqui na espinha, mesmo com o canivete sem estar travado no liner lock, as tensões geradas, pode ser que você não frature a lâmina aqui, mas pode ser que frature aqui dentro, tá? Então essa é uma lâmina, gente, que não é para tomar pancada, essa é uma lâmina para cortar. Cortar o que? Material abrasivo de preferência. Ah, Cabral, então eu só posso usar para isso? Absolutamente não, gente. Eu só quero dizer, por exemplo, que uma lâmina em 12C27, se você lida primordialmente com madeira, é mais interessante que essa lâmina em D2. Porque madeira, tecnicamente, não é um material muito abrasivo. Ah, Cabral, mas eu corto muito cipó, corda. Bom, aí sim, aí o D2 passa a ser interessante. Mas se você quer só esculpir madeira, entalhar madeira, fazer cavilha em madeira, um aço com
menos resistência à abrasão é mais interessante, porque é mais fácil você repor o fio. Ah, Cabral, mas a dureza não conta? Conta sim, gente. Porque as nossas madeiras tropicais são muito duras. Vocês veem nego esculpindo, entalhando madeira à vontade na Europa, Estados Unidos, mas é tudo madeira temperada, é madeira mole, tá? Já as nossas madeiras são muito duras. Então a dureza desse D2 ajudaria. Mas se você tem um complicador na hora de reafiar, aí vale você medir se quer ou não. Em termos de habilidade, deixa eu mostrar os dois lado a lado, para os amigos terem uma ideia da espinha. Olha como a espinha do ganso é brutal comparada com esse Sanremo, que eu retrabalhei a geometria, mas mexi não muito na espinha, tá? Eu tornei ele full flat verdadeiro. Aliás, por isso se tornou uma das minhas 6 ou 7 lâminas preferidas, tá? Mas aqui, ó, o tamanho de lâmina, colocando mais ou menos, é basicamente igual, talvez 1 ou 2 milímetros a mais para o ganso. Mas olhem a espessura total da lâmina do ganso. É muito bruta. E no tamanho, colocando aqui as bases juntas, o ganso é cerca de meio centímetro, quase 1 centímetro maior, mas é pouca coisa, tá? Então, acho que era basicamente isso que eu tinha. Ah, tá, não, eu já falei o processo que eu usei para testar o fio. Pessoal, eventualmente, provavelmente, não sei quando, eventualmente, eu acho que eu vou levar essa lâmina na lixadeira e talvez reduzi-la aí para 2,5, 2,7 espessura total e transformá-la num full flat verdadeiro, como eu fiz com isso aqui. Por quê? Eu sei as limitações que uma lâmina dessa tem, então eu não vou dar pancada, não vou forçá-la. Eu só vou querer que ela corte melhor. Ah, Cabral, não dá para você usá-la desse jeito? Tá, porque eu tenho outros canivetes D2 que eu já otimizei a geometria. Então, em tese, eu poderia continuar com essa. Ah, e ela passou relativamente fácil pelo papelão. Passa tão fácil quanto esse aqui? Não, mas passou relativamente fácil. Para os amigos terem uma ideia, a habilidade de corte desse canivete vai ser semelhante à de uma mora. Uai, Cabral, mas peraí, se o ângulo do desbaixo primário dele é 5,5, o da mora fica entre 11 e 13 graus de cada lado, como é que é igual? Simples, gente. Se ambos tivessem a mesma espessura, a habilidade de corte desse canivete seria bem superior à da mora. Só que lembrem-se, a mora tem entre 2 e 2,5 milímetros. Então, a espessura total conta também na hora de você avaliar a habilidade de corte. Mas se a espessura total de ambos fosse a mesma, a habilidade de corte desse canivete seria o dobro da mora. Tá? Isso é só para os amigos terem uma ideia, porque às vezes a pessoa fica imaginando o quanto que isso é bom, o quanto que não é. Então, eu fiz questão de anotar. Quando ele chegou, eu medi, eu travei o paquímetro em 1 milímetro, em 1 milímetro, né? A gente trava ele, e vi o tanto que o paquímetro entrou aqui na lâmina. Pois bem, do jeito que ele vem de fábrica, a 1 milímetro, o paquímetro entrou 4 milímetros na lâmina. Tá? Depois que eu fiz essa modificação só na região do fio, o paquímetro passou a entrar 5 milímetros. É uma pequena diferença, mas já é um ganho. O principal foi no ombro do fio, porque o ombro do fio de fábrica tinha 0,4 milímetros e o ombro do meu microfio agora, com 15 graus de cada lado, está com 0,15 ou 0,2 milímetros. Agora eu não me lembro bem se aqui está com 0,15. É isso mesmo. Até aqui assim está com 0,15 e daqui para frente está com 0,2. Tá? Então, quer dizer, tem espaço para eu melhorar nisso aí, mas ela já está com um desempenho agora, pelo menos que eu acho aceitável. Agora, outro detalhe. Bom, o vídeo deu um sinal, eu não sei em que ponto mais ou menos que acabou, mas o que eu ia comentar é o seguinte. A Ganso, nesse canivete, ela não copiou o modelo de nenhuma outro fabricante. Ah, Cabral, mas teve um fabricante... Não importa, gente. Esse tipo de lâmina, hoje em dia o pessoal chama de Kwaiken ou Kaken em japonês. Era um estilo de lâmina do Japão medieval,
normalmente usado indoor, ou seja, dentro de casa ou dentro de recintos, normalmente por mulheres que portavam, lógico, não era uma lâmina dobrável, era uma lâmina fixa, tá? Mas nesse estilo, com linhas retas, minimalistas e tal. O único requisito, tinha que cortar e cortar bem, porque era o último recurso de defesa, e era com esse tipo de lâmina que as mulheres aceleravam a morte dos maridos samurais quando eles chegavam com ferimentos tão graves que a recuperação seria impossível. Então elas normalmente seccionavam carótida e jugular do samurai para acelerar a morte, e também servia para suicídio, o ritual dessas mesmas mulheres, que tendiam a se suicidar às vezes quando o marido morria. Tá? Então era uma lâmina que era portada num bolsinho especial do kimono, ou mesmo na manga do kimono. E keiken ou kaken significa mais ou menos isso, lâmina de bolso. Tá? Então esse design a Ganzo não copiou de ninguém, tá? É baseado num padrão tradicional do Japão medieval. É uma lâmina que eu diria minimalista, não tem nada de frufru nessa lâmina, tudo dela visando apenas o funcional, as linhas são retas, realmente é uma lâmina simples, mas funcional, tá? E pelo formato da lâmina, ela funciona bem para corte em tábua, principalmente coisa fibrosa. Por exemplo, igual aqui em casa que nós consumimos muito torresmo, muito tocinho, ela é uma maravilha para isso. Aço D2, alta resistência à abrasão, 62 de dureza, potencializa essa resistência à abrasão, não rola tão facilmente impactando na tábua e cortando material fibroso, ela é perfeita para isso. Tá? Então é uma lâmina que eu recomendo muitíssimo, meus amigos, inclusive em D2 de qualidade, eu acho que é um dos mais baratos, se não for o mais barato do mercado. Tem outras marcas em D2? Tem, eu não sei a qualidade. Até o advento dessas marcas chinesas em D2, que tem algumas, acho que Bestec, Chusans e algumas outras, mas eu não sei a qualidade, e com certeza as que eu já vi testadas, todas ficam entre 58 e no máximo 60 de dureza. Nenhuma chega a 62 de dureza, tá? Então nesse valor é uma barganha, eu diria. Vou deixar na descrição o link da Gearbest, onde eu comprei, só porque o meu review vai lá para a Gearbest, então eles pedem que coloque um link, mas você pode comprar em qualquer lugar que você achar mais barato. É uma lâmina que vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que era isso por enquanto, um abraço a todos.